Fausto, o governo disse que não vai fazer essa CPMF e vai fazer uma reforma tributária que possa arrecadar mais. Isso é viável? Bem, eu acho que a gente tem que esperar o que o governo vai apresentar. Esse governo está demonstrando cada vez mais que ele não tem um projeto de país, ele não tem um programa de governo para ser implementado. Quando o ministro da Economia, que é o homem forte dele, diz que cria a CPMF, depois o presidente diz que não cria, você não sabe até que ponto, para onde vai a proposta do governo, é muito difícil a gente tomar ciência do que vai acontecer. O que dá para saber é que começa a cair a ficha do governo, que não resolve todos os problemas do país com a reforma da Previdência, que era isso que ele vendeu até agora. Bem, como a reforma da Previdência já foi encaminhada e o país continua com uma taxa de desemprego alta, o crescimento econômico não vem, começa a se inventar uma série de questões. Então começa a discussão de desoneração da folha, retirar mais dinheiro da Previdência, busca compensação e a CPMF voltou à baila nesse debate. Agora, é certo que este governo tem uma visão clara do que ele quer fazer em relação a retirar direitos de um lado e, ao mesmo tempo, não mexer na classe mais alta, não mexer nos ricos. Vamos esperar para ver qual vai ser a proposta do governo. O Marcos Cintra, que era o ex-secretário que estava por trás desse imposto, foi demitido. O governo quis... serviu como um bode expiatório para limpar a barra do governo? Eu acho que tem muito mais coisa aí no meio, né? O Marcos Cintra estava na Receita, e há um conflito na Receita com relação ao próprio Ministério da Justiça. Tem coisas no meio ali que também passam para além da própria economia. A gente tem que olhar também a saída do Marcos Cintra como um recado do próprio governo em relação ao papel que a Receita cumpre atualmente dentro do governo federal. Agora, o debate da CPMF é um dos debates que entra em baila agora a partir da reforma da Previdência. Então tem uma questão posta ali que a gente não sabe muito bem o que vai fazer, é que como é que o governo vai equacionar a questão orçamentária, uma vez que o teto de gastos limita os gastos imediatos do governo. A possibilidade de não criar nenhum tipo de tributo vai ficando cada vez mais difícil. O governo fala o tempo todo que não vai aumentar a carga tributária, mas está ficando cada vez mais claro que alguma forma de novo imposto ele vai tentar criar. O governo vai e volta em várias propostas, né? Isso indica que o governo está perdido, não tem proposta nenhuma, na verdade? Bem, a gente já sabe há algum tempo que toda a proposta, tudo estava sendo colocado em cima das fichas da reforma da Previdência. O que está muito claro é que esse governo ele se elege sem uma proposta clara para o país e aí vai nos ensaios, né? O ensaio da volta da CPMF não é um ensaio de agora, é um ensaio que já estava no Temer colocado, então você reensaia novamente. Bem, se colar, vai, né? E a gente vai assistindo um processo, de um lado, de desmonte das estruturas dos programas de governo que vinham dos governos anteriores e de outro, quase nada colocado no lugar. Então, não tem muito espaço para você imaginar que esse governo tenha lugar, tenha sentido, além do que ele já vem fazendo, que é retirada de direitos de um lado e de outro lado vai vendendo boa parte do país com o programa de privatizações, que ao mesmo tempo, do ponto de vista, qual a intenção dele com a venda das privatizações? Ele vai fechando buracos. Então você vai queimando o patrimônio do cidadão brasileiro em troca de manter a lógica dos gastos que ele vem operando. Então assim, é algo bem complicado que esse governo precisa resolver para onde ele caminha. No final das contas, como é que essa nova CPMF, se ela fosse implantada, como é que ela se incidiria sobre os nossos consumos, nossas contas? Bem, o governo falava o seguinte, você vai retirar a contribuição da Previdência das empresas, ou seja, é desonerar as empresas e é onerar todos nós. E onerar todos nós no sentido de cidadãos, porque ia onerar as nossas compras, as nossas vendas, e onerar as empresas também, e onerar em cadeia, porque eu compro de uma empresa, pago CPMF, essa empresa compra de uma outra empresa, paga CPMF, quer dizer, é um imposto muito ruim do ponto de vista tributário, né? E muito injusto, porque ele vai pegar ricos e pobres. Fausto, por exemplo, se eu comprasse um feijão, como é que funcionaria esse imposto na compra de um feijão, desde a cadeia lá do produtor até... Bem, o produtor iria vender esse feijão para o intermediário, nesse processo ele já pagaria imposto. O intermediário venderia para o supermercado pagaria imposto, e você pagaria imposto na compra desse feijão. Só que isso, normalmente, como é que funciona? Você, dentro da cadeia, você vai incorporando o valor do imposto, e no final das contas, quem paga é o consumidor final. Então, toda a lógica, né, e todo o encadeamento desse imposto acabaria ficando com quem compra o feijão na ponta ali do supermercado. Poderia ficar mais caro? Certamente ficaria mais caro de um lado, e de outro você estaria desonerando as empresas sem nenhuma garantia que essa desoneração traria novos empregos. Esse é o embate que estava colocado na discussão da CPMF. Eu ainda acho que o governo não desistiu de fato da discussão da CPMF. Ele não tem apoio político e principalmente apoio no Congresso para fazer uma implementação dessa política. Agora, esse já era um imposto defendido pelo próprio Guedes há muito tempo, então a gente imagina que possa voltar em outro momento. Agora, esse imposto
se não for aplicado. Tem como arrecadar mais, o governo arrecadar mais, sem incidir sobre os mais pobres? Não, isso não há a menor dúvida, mas ele vai ter que encarar os mais ricos. Ele tem que encarar o setor financeiro, principalmente quando mexer na questão do imposto de renda sobre os ganhos de capital, ou seja, sobre os ganhos dos grandes investimentos no mercado financeiro. Ele pode mexer na tributação do próprio imposto de renda, ele pode recalibrar o imposto de renda para pegar os mais ricos. Enfim, ele pode criar imposto sobre patrimônio, ele pode criar imposto sobre grandes fortunas, quer dizer, você tem mecanismos para você operar dentro disso. Agora, este movimento passa necessário para uma reforma tributária que seja mais justa, ou seja, que desonere os mais pobres e onere os mais ricos. A dúvida que a gente tem é se o governo tem força, vontade, uma vez que é esse grupo que o sustenta nesse momento. A CPMF antiga, ela tinha uma destinação própria que era a saúde. Nesse caso do Bolsonaro, não. Isso é um cheque em branco? É ruim desse jeito? Bem, a proposta não estava muito clara. Como ele não apresentou a proposta, a gente não sabia. Agora, como era uma contribuição, né, a CPMF era uma contribuição e tudo indicava que ele ia criar uma contribuição, até porque ele não gostaria de dividir o recurso da CPMF com estados e municípios, a contribuição obrigatoriamente tem destinação certa. Então, obrigatoriamente, quando ele soltasse a CPMF, ele deveria dizer para onde esse dinheiro vai. Como a proposta dele é tirar dinheiro da Previdência via desoneração da folha, ele provavelmente obrigaria a colocar a CPMF diretamente voltada para a Previdência. O problema é que quando você vai calibrar o valor da CPMF em relação à desoneração da folha, seria um valor muito alto da CPMF. Você tem que lembrar que a CPMF, quando foi extinta, ela era 0,38%. Em algumas simulações do governo, eles chegaram a falar em 2% de CPMF, entre 1% e 2%, ou seja, é um imposto muito alto numa lógica que não poderia funcionar, que é essa lógica de cadeia tributária. Então, vai ficando meio claro que eles não tinham muito um projeto claro, eles sabiam algumas coisas, eles estão tateando essa questão tributária e no final das contas a reforma tributária não vem pelo governo federal, ela vai acabar vindo pelas discussões que está tendo dentro do Congresso Nacional, uma vez que envolve estados e municípios principalmente nessa questão toda e toda a distribuição orçamentária do governo federal. Obrigado, Fausto, a gente agradece pela sua participação. E até a próxima. Até mais.